O Decreto número 43.981, de 3 de março de 2005, regulamenta o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, ITCD. O governador do Estado de Minas Gerais, no uso de atribuição que lhe confere o inciso 7 do artigo 90 da Constituição do Estado, e, tendo em vista o disposto na Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, decreta. Artigo 1º. Este decreto regulamenta o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos. Capítulo 1º. Da incidência. Artigo 2º. O Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, ITCD, incide sobre a doação ou sobre a transmissão por ocorrência do óbito, de: inciso 1, bens imóveis situados em território do Estado e respectivos direitos. Inciso 2, bens móveis, inclusive semoventes, direitos, títulos e créditos, e direitos a eles relativos, quando: alínea A, o doador tiver domicílio no Estado. Alínea B, o doador não tiver residência ou domicílio no país e o donatário for domiciliado no Estado. Alínea C, o inventário ou arrolamento judicial ou extrajudicial se processar neste Estado. Ou: alínea D, o herdeiro ou legatário for domiciliado no Estado, se o de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior. A linha declarada inconstitucional nos autos da ação direta de inconstitucionalidade número 6.839, com eficácia ex nunc a contar da publicação do acórdão do recurso extraordinário 851.108, de 20 de abril de 2021, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até esse marco temporal, nas quais se discuta: a qual Estado contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCD, considerando a ocorrência de bitributação. B. A validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente, nos termos do voto ora reajustado da relatora. Plenário. Sessão virtual de 11 de fevereiro de 2022 a 18 de fevereiro de 2022. Trânsito em julgado em 18 de março de 2022. Parágrafo 1º. Estão compreendidos na incidência do imposto os bens e direitos que forem atribuídos a um dos cônjuges, a um dos companheiros, ou a qualquer sucessor, acima da respectiva meação ou quinhão. Parágrafo 2º. Para os efeitos deste artigo, considera-se doação o ato ou fato em que o doador, por liberalidade, transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio ao donatário, que o aceita expressa, tácita ou presumidamente, ainda que a doação seja efetuada com encargo ou ônus. Parágrafo 3º. Consideram-se também doação de bem ou direito os seguintes atos intervivos praticados em favor de pessoas sem capacidade financeira, inclusive quando se tratar de pessoa absoluta ou relativamente incapaz para o exercício de atos da vida civil. Inciso 1. Transmissão da propriedade plena ou da nua propriedade. Inciso 2. Instituição onerosa de usufruto. Parágrafo 4º. A ocorrência do fato gerador do imposto independe da instauração de inventário ou arrolamento, judicial ou extrajudicial. Capítulo 2º. Do fato gerador. Artigo 3º. Ocorre o fato gerador do imposto. Inciso 1. Na transmissão da propriedade de bem ou direito, por ocorrência do óbito. Inciso 2. No ato em que ocorrer a transmissão de propriedade de bem ou direito, por meio de fideicomisso. Inciso 3. Na doação a qualquer título, inclusive nas hipóteses previstas no parágrafo 3º do artigo 2º, ainda que em adiantamento da legítima. Inciso 4. Na partilha de bens e direitos da sociedade conjugal ou da união estável, relativamente ao montante que exceder a meação. Inciso 5. Na desistência de herança ou legado com determinação de beneficiário. Inciso 6. Na instituição de usufruto não oneroso. Inciso 7. No recebimento de quantia depositada em conta bancária de poupança ou em conta corrente em nome do de cujos. Parágrafo 1º. Na transmissão causa-mortes ocorrerão tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros ou legatários. Parágrafo 2º. Na transmissão decorrente de doação ocorrerão tantos fatos geradores distintos quantos forem os donatários do bem ou do direito transmitido. Capítulo 3º. Da não incidência.
Artigo 4º. O ITCD não incide sobre a transmissão causa-mortes ou por doação em que figure como sucessor, beneficiário ou donatário. Inciso 1. A União, o Estado ou o município. Inciso 2. Os templos de qualquer culto. Inciso 3. Os partidos políticos e suas fundações. Inciso 4. As entidades sindicais. Inciso 5. As instituições de assistência social, educacionais, culturais e esportivas, sem fins lucrativos. Inciso 6. As autarquias e as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Parágrafo único. A não incidência prevista neste artigo aplica-se desde que: inciso 1. As entidades mencionadas nos incisos 3 a 5 do caput deste artigo. Alínea A. Não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de sua renda, a qualquer título. Alínea B. Apliquem integralmente no país os recursos destinados à manutenção de seus objetivos institucionais. E. Alínea C. Mantenham a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Inciso 2. Nas hipóteses previstas nos incisos 2 a 6 do caput deste artigo, os bens ou direitos sejam destinados ao atendimento das finalidades essenciais das entidades neles mencionadas. Artigo 4º-A. O ITCD não incide na concessão gratuita de domínio de terra devoluta promovida pelo Estado, prevista nos artigos 14, inciso 1º, e 17, da Lei Estadual nº 11.020, de 8 de janeiro de 1993. Artigo 4b. Não se considera oriundo de transmissão causa-mortes o benefício devido em razão do óbito do titular de plano de previdência privada ou assemelhado, após a aposentadoria, quando a partir desta data, o referido plano tenha se convertido em contrato de risco. Parágrafo único. Para efeitos do caput, considera-se contrato de risco aquele que possui caráter aleatório, em que, de um lado, não se pode assegurar ao titular, ou eventual beneficiário, retorno proporcional aos montantes pagos, ou que sequer haverá algum retorno, e, de outro lado, não se pode assegurar à entidade responsável por eventual pagamento de benefício, que os valores a ela vertidos serão suficientes para fazer frente à contraprestação que lhe caberá. Artigo 5º. O ITCD não incide ainda sobre a transmissão causa-mortes de valor correspondente à remuneração oriunda de relação de trabalho ou a rendimento de aposentadoria ou pensão, não recebido em vida, pelo decujus da fonte pagadora. Parágrafo único. Não se considera a remuneração oriunda da relação de trabalho ou rendimento de aposentadoria ou pensão, as transmissões aos dependentes ou sucessores de valores, entre outros, correspondentes a: inciso 1. Saldos de contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação do PIS/PASEP. Inciso 2. Restituições relativas a imposto sobre a renda e demais tributos. Inciso 3. Verbas trabalhistas de caráter indenizatório. Capítulo 4. Da isenção. Artigo 6º. É isenta do ITCD. Inciso 1. A transmissão causa-mortes. Alínea A. Imóvel residencial com valor total de até 40.000 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais, UFENGS, desde que seja o único bem imóvel de monte partilhável cujo valor total não exceda 48.000 UFENGS, excetuando-se os bens descritos na alínea C deste inciso. 1. Revogado. 2. Revogado. Alínea B. De fração ideal de um único imóvel residencial, desde que o valor total desse imóvel seja de até 40.000 UFENGs e o monte partilhável não contenha outro imóvel nem exceda 48.000 UFENGs, excetuando-se os bens descritos na alínea C deste inciso. Alínea C. De roupa e utensílio agrícola de uso manual, bem como de móvel e aparelho de uso doméstico que guarneçam a residência familiar, observado o disposto no parágrafo 4º deste artigo. Inciso 2. A transmissão por doação. Alínea A. Cujo valor total dos bens e direitos doados não ultrapasse 10.000 UFENGs, observado o disposto no artigo 24. Alínea B. De bem imóvel. Item 1. Pelo poder público a particular no âmbito de programa habitacional destinado a pessoas de baixa renda. Item 2. Pelo poder público a particular em decorrência de calamidade pública. Item 3.
pelo poder público a particular com o fim de atrair empresas industriais e comerciais para o município, observado o disposto no inciso 13 do artigo 31. Item 4. Em que figure como doador ou donatário a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Coab-MG. A linha C. De roupa, utensílio agrícola de uso manual, móvel e aparelho de uso doméstico que guarneçam a residência familiar, observado o disposto no parágrafo 4º deste artigo. A linha D. De imóvel doado ou recebido em doação pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig, desde que destinado à instalação ou à ampliação de empreendimentos no Estado, observado o disposto no inciso 16 do artigo 31. A linha E. De imóvel doado pelo poder público ao Fundo de Arrendamento Residencial FAR, a que se refere o inciso 2º do caput do artigo 2º da Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho de 2009, gerido pela Caixa Econômica Federal, observado o disposto no artigo 1º e no artigo 2º, caput parágrafos 3º, 4º e 5º, ambos da Lei Federal nº 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, e no inciso 17 do artigo 31 deste decreto. A linha F. Dos recursos necessários à aquisição de veículo por pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista, sem capacidade financeira, ao abrigo da isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, na hipótese em que o doador seja parente em primeiro grau em linha reta ou em segundo grau em linha colateral, cônjuge ou companheiro em união estável ou representante legal do donatário. A linha G. Vinculada a programa de incentivo ao esporte ou a programa de incentivo à cultura instituídos em lei. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. Para os efeitos do disposto nas alíneas C dos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, não se incluem no conceito de bens móveis que guarnecem a residência familiar as obras de arte, sujeitas à declaração à Secretaria da Receita Federal ou que sejam cobertas por contrato de seguro específico. Parágrafo 5º. Revogado. Capítulo 5º. Do reconhecimento de não incidência e de isenção do ITCD. Artigo 7º. As hipóteses de não incidência e de isenção do ITCD previstas neste regulamento serão reconhecidas pela repartição fazendária competente, nos termos do artigo 16, e homologadas pela autoridade fiscal. Parágrafo 1º. Na hipótese em que figure como herdeira, legatária ou donatária a pessoa indicada no inciso 1 do caput do artigo 4º, a imunidade do ITCD será reconhecida pelo responsável pela lavratura do ato que formalizar a transmissão. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Revogado. Capítulo 6º. Do contribuinte e do responsável. Artigo 8º. É contribuinte do ITCD. Inciso 1º. O sucessor ou beneficiário, na transmissão da propriedade de bem ou direito, por ocorrência do óbito. Inciso 2º. O donatário, na aquisição por doação. Inciso 3º. O cessionário, na cessão a título gratuito. Inciso 4º. O usufrutuário. Parágrafo 1º. Em caso de doação de bens móveis, inclusive semoventes, direitos, títulos e créditos, bem como dos direitos a eles relativos, não sendo o donatário residente ou domiciliado no Estado, o contribuinte é o doador. Parágrafo 2º. Revogado. Artigo 9º. São solidariamente responsáveis pelo imposto devido pelo contribuinte, observado o disposto no artigo 10. Inciso 1º. A empresa, a instituição financeira ou bancária e todo aquele a quem caiba a responsabilidade pelo registro ou pela prática de ato que resulte em transmissão de bem móvel ou imóvel e, respectivos direitos e ações. Inciso 2º. A autoridade judicial, o serventuário da justiça, o tabelião, o oficial de registro e o escrivão, pelos tributos devidos sobre atos praticados por eles ou perante eles em razão de seu ofício, ou pelas omissões a que derem causa. Inciso 3º. O doador. Inciso 4º. A pessoa física ou jurídica que detém a posse do bem transmitido. Inciso 5º. O despachante.
em razão de ato por ele praticado que resulte em não pagamento ou pagamento a menor do imposto. Artigo 10. Os responsáveis tributários que infringirem o disposto neste regulamento ou concorrerem de qualquer modo para o não pagamento ou pagamento a menor do imposto ficam sujeitos às penalidades estabelecidas para os contribuintes, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. Capítulo 7º. Do cálculo do imposto. Seção 1. Da base de cálculo. Artigo 11. A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito recebido em virtude da abertura da sucessão ou de doação, expresso em moeda corrente nacional e em seu equivalente em UFENG. Parágrafo 1º. Considera-se valor venal o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação. Parágrafo 2º. Na impossibilidade de se apurar o valor de mercado do bem ou direito na data a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, será considerado o valor de mercado apurado na data da avaliação e o seu correspondente em UFENG vigente na mesma data. Parágrafo 3º. O valor da base de cálculo será atualizado segundo a variação da UFENG ocorrida até a data prevista na legislação tributária para o recolhimento do imposto. Parágrafo 4º. Não se incluem na base de cálculo do imposto as dívidas do falecido, cuja origem, autenticidade e preexistência à morte sejam inequivocamente comprovadas. Parágrafo 5º. Na hipótese em que a universalidade do patrimônio da sociedade conjugal ou da união estável for composta de bens e direitos situados em mais de uma unidade da federação, a tributação do excedente de meação será proporcional ao valor. Inciso 1. Dos bens móveis. Em relação ao valor da universalidade do patrimônio comum, se o doador for domiciliado neste Estado, e inciso 2. Dos bens imóveis situados neste Estado, em relação ao valor da universalidade do patrimônio comum. Parágrafo 6º. A atualização prevista no parágrafo 3º aplica-se a eventuais recolhimentos parciais realizados pelo contribuinte, quando a quitação integral do imposto não ocorrer no mesmo ano do fato gerador, inclusive no caso de sobrepartilha ou de declaração retificadora. Artigo 12. Na hipótese de instituição de usufruto, a base de cálculo é 1/3 do valor venal da propriedade plena do bem. Inciso 1. Revogado. Inciso 2. Revogado. Inciso 3. Revogado. Artigo 13. Em se tratando de ações representativas do capital de sociedade, a base de cálculo é determinada por sua cotação média na Bolsa de Valores na data da transmissão, ou na imediatamente anterior quando não houver pregão ou quando essas não tiverem sido negociadas naquele dia, regredindo-se, se for o caso, até o máximo de 180 dias. Parágrafo 1º. No caso em que a ação, cota, participação ou qualquer título representativo do capital de sociedade não seja objeto de negociação ou não tiver sido negociado nos últimos 180 dias, a base de cálculo será o seu valor patrimonial na data da transmissão, observado o disposto nos parágrafos 2º a 4º deste artigo. Parágrafo 2º. O valor patrimonial da ação, cota, participação ou qualquer título representativo do capital de sociedade será obtido do balanço patrimonial e da respectiva declaração do imposto de renda da pessoa jurídica entregue à Secretaria da Receita Federal, relativos ao período de apuração mais próximo da data de transmissão, observado o disposto no parágrafo 4º deste artigo, facultado ao fisco efetuar o levantamento de bens, direitos e obrigações. Parágrafo 3º. O valor patrimonial apurado na forma do parágrafo 2º deste artigo será atualizado segundo a variação da UFENG, da data do balanço patrimonial até a data prevista na legislação tributária para o recolhimento do imposto. Parágrafo 4º. Na hipótese em que o capital da sociedade tiver sido integralizado em prazo inferior a 5 anos, mediante incorporação de bens móveis e imóveis ou de direitos a eles relativos, a base de cálculo do imposto não será inferior ao valor venal atualizado dos referidos bens ou direitos. Artigo 13-A. Na transmissão causa-mortes, para a obtenção da base de cálculo do imposto antes da partilha, presume-se como valor do quinhão. Inciso 1. Do herdeiro legítimo, o que lhe cabe no monte partilhável, segundo a legislação civil.
Inciso 2. Do herdeiro testamentário, o valor do legado ou da herança atribuída, segundo a legislação civil. Parágrafo único. O pagamento do imposto utilizando-se da presunção a que se refere o caput. Inciso 1. Possibilitará a restituição do valor eventualmente pago a maior, o qual será verificado por ocasião da partilha. Inciso 2. Não ensejará diferença de imposto a recolher, salvo na hipótese de serem apurados bens e direitos não considerados por ocasião do pagamento. Artigo 13b. Em se tratando de plano de previdência privada ou outra forma de investimento que envolva capitalização de aportes financeiro, a base de cálculo do ITCD corresponde ao valor da provisão formada pelos referidos aportes e respectivos rendimentos, na data do fato gerador. Parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se também no caso de o plano de previdência privada ou assemelhado configurar contrato misto que envolva capitalização de aportes financeiros e seguro de vida, hipótese em que não se inclui na base de cálculo a parcela dos valores auferidos pelo beneficiário em decorrência do contrato de seguro, sob a forma de pecúlio ou renda, assim compreendida a parcela que exceder a provisão mencionada. Parágrafo 2º. Serão deduzidos da base de cálculo do ITCD os valores de carregamento, de assistência financeira e de imposto de renda sujeitos a cobrança ou retenção pela entidade custodiante e constituam dívida pré-existente à data do fato gerador. Artigo 14. A base de cálculo do ITCD não será inferior ao valor. Inciso 1. Fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, em se tratando de imóvel urbano ou de direito a ele relativo. Inciso 2. Declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, em se tratando de imóvel rural ou de direito a ele relativo. Parágrafo 1º. Constatado que o valor utilizado para lançamento do IPTU ou do ITR é notoriamente inferior ao de mercado, admitir-se-á a utilização de coeficiente técnico de correção para apuração do valor venal do imóvel. Parágrafo 2º. O coeficiente técnico de correção a que se refere o parágrafo 1º deste artigo poderá consistir, de acordo com os mercados regional, municipal ou local, em: inciso 1. Fator numérico a ser multiplicado pelos valores de que tratam os incisos 1 e 2 do caput deste artigo, cujo resultado representará o valor venal do imóvel ou do direito a ele relativo. Inciso 2. Tabela de valores. Inciso 3. Valor específico do imóvel, definido ou calculado por método idôneo. Seção 2. Da avaliação e do contraditório. Artigo 15. O valor venal do bem ou direito transmitido será declarado pelo contribuinte, nos termos do artigo 31, sujeito à concordância da Fazenda Estadual. Artigo 16. Recebida a declaração de bens e direitos, a administração fazendária. Inciso 1. Na hipótese do parágrafo 2º do artigo 13, realizará a avaliação dos demais bens ou direitos e encaminhará a declaração para a Delegacia Fiscal para análise relativamente às ações, cotas, participação ou qualquer título representativo do capital de sociedade que não foram objeto de negociação nos últimos 180 dias em Bolsa de Valores. Inciso 2. Não configurada a hipótese prevista no inciso anterior, promoverá a avaliação dos bens e direitos e realizará os procedimentos necessários à emissão da certidão de pagamento ou desoneração do ITCD. Parágrafo único. O Superintendente Regional da Fazenda poderá determinar que a avaliação, em qualquer processo relativo ao imposto, seja realizada pela autoridade fiscal, inclusive para atender à solicitação do chefe da administração fazendária. Artigo 17. O contribuinte que discordar da avaliação efetuada pela repartição fazendária poderá, no prazo de 10 dias úteis contados da data em que dela tiver ciência, requerer avaliação contraditória, observado o seguinte. Inciso 1. O requerimento será apresentado à repartição fazendária onde tiver sido entregue a declaração a que se refere o artigo 31, podendo o requerente juntar laudo técnico. Inciso 2. Se o requerimento não estiver acompanhado de laudo, o contribuinte poderá indicar assistente para acompanhar os trabalhos. Artigo 18. O servidor fazendário emitirá parecer indicando os critérios adotados para a avaliação contraditória, no prazo de 15 dias contados do recebimento do pedido, e, no mesmo prazo, o assistente, se tiver acompanhado os trabalhos,
emitirá seu laudo. Artigo 19. O requerimento instruído com o parecer emitido pela repartição fazendária e com o laudo técnico, se apresentado, será encaminhado ao delegado fiscal, que decidirá no prazo de 15 dias sobre o valor da avaliação. Artigo 20. Vencido o prazo previsto no artigo 26 para pagamento do imposto sem que o mesmo tenha sido recolhido, será efetuado o lançamento de ofício pela autoridade competente após 15 dias da ciência da decisão a que se refere o artigo anterior. Artigo 21. A repartição fazendária manterá arquivados os documentos, inclusive os relativos aos registros dos parâmetros e critérios, que tiverem instruído a avaliação de bens e direitos pelo prazo de 10 anos a contar da emissão da certidão de pagamento ou desoneração do ITCD, a que se refere o artigo 39. Parágrafo 1º. A eliminação dos documentos após o prazo referido no caput deste artigo está condicionada à autorização da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos de Arquivo da Secretaria de Estado de Fazenda (CPA-DCF) e ao registro das seguintes informações. Inciso 1. Relativamente aos processos vinculados à transmissão causa-mortes. Alínea A. Identificação do falecido contendo nome e CPF. Alínea B. Data da abertura da sucessão. Alínea C. Valor da avaliação dos bens deixados. Alínea D. A data de recolhimento e valor do imposto ou a data do reconhecimento de isenção ou não incidência. Inciso 2. Relativamente aos processos vinculados à transmissão por doação. Alínea A. Identificação do doador e do donatário, contendo nome e CPF. Alínea B. Valor da avaliação dos bens e direitos doados. Alínea C. A data de recolhimento e valor do imposto ou da data do reconhecimento de isenção ou não incidência. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica a processo tributário administrativo, PTA, relacionado à exigência fiscal formalizada, que observará, para efeito de arquivamento e eliminação, as regras que lhe são próprias. Seção 3. Das alíquotas e da apuração do imposto. Artigo 22. O ITCD será calculado aplicando-se a alíquota de 5% sobre o valor total fixado para a base de cálculo dos bens e direitos recebidos em virtude da ocorrência do óbito ou de doação, observado o disposto nos artigos 23 e 24. Inciso 1. Revogado. Inciso 2. Revogado. Parágrafo 1º ao parágrafo 9º. Revogados. Artigo 23. Na transmissão causa-morte, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo, para pagamento do imposto devido será concedido desconto de 15%, se recolhido no prazo de 90 dias, contado da abertura da sucessão. Inciso 1. Revogado. Inciso 2. Revogado. Inciso 3. Revogado. Parágrafo 1º. A eficácia do desconto previsto neste artigo está condicionada à entrega da declaração de bens e direitos, a que se refere o artigo 31, no prazo de 90 dias, contado da abertura da sucessão. Inciso 1. Revogado. Inciso 2. Revogado. Parágrafo 2º. O contribuinte perderá o desconto usufruído sobre o valor recolhido quando: Inciso 1. Não entregar a declaração de bens e direitos a que se refere o artigo 31 ou entregá-la após o prazo de 90 dias, contado da abertura da sucessão. Inciso 2. Omitir ou falsear as informações na declaração de que trata o inciso 1. Parágrafo 3º. Não caracteriza falseamento de informação na declaração a divergência entre os valores declarados pelo contribuinte e os resultantes da avaliação realizada pela repartição fazendária. Inciso 1. Revogado. Inciso 2. Revogado. Inciso 3. Revogado. Parágrafo 4º. Para o recolhimento de diferença do imposto pelo contribuinte que tenha usufruído do desconto de que trata o caput, será observado o seguinte: Inciso 1. Na hipótese em que o contribuinte tenha cumprido as condições descritas no parágrafo 1º, o imposto será recalculado sobre a totalidade dos bens e direitos apurados, dele deduzida a importância correspondente ao somatório do valor originalmente pago, a título de imposto e do valor do desconto concedido nos pagamentos anteriores. Inciso 2. Do resultado apurado, nos termos do inciso 1, será ainda abatido o valor correspondente a 15%, se
A linha A. Entregue a declaração de bens e direitos, inclusive a relativa à sobrepartilha, no prazo de 90 dias da abertura da sucessão. E a linha B. Recolhida a diferença no prazo de 90 dias da abertura da sucessão ou de 10 dias da ciência da diferença apurada pelo fisco, se essa se der após 80 dias da abertura da sucessão, inclusive na hipótese descrita no parágrafo 3º. Inciso 3. Nas hipóteses previstas no parágrafo 2º, o imposto será recalculado sobre a totalidade dos bens e direitos, dele deduzida apenas a importância originalmente paga a esse título. Parágrafo 5º. O desconto a que se refere o caput não se aplica ao ITCD recolhido em decorrência do artigo 35-A, hipótese em que o valor a ele correspondente será concedido ao contribuinte sob a forma de abatimento do imposto devido, ou, não sendo este possível sob a forma de restituição, observado o disposto no parágrafo 2º. Artigo 23-A. Na hipótese de doação cujo valor seja de até 90.000 fengs, será concedido desconto de 50% do valor do imposto devido, desde que recolhido pelo contribuinte antes do início da ação fiscal. Artigo 24. Na hipótese de sucessivas doações ao mesmo donatário, serão consideradas todas as transmissões realizadas a esse título no período de 3 anos civis. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, havendo codonatários em uma mesma doação, será observada a proporcionalidade dos valores dos bens e direitos recebidos pelo mesmo donatário. Parágrafo 2º. Na hipótese deste artigo, o imposto será recalculado sobre a totalidade dos bens e direitos apurados, dele deduzida a importância originalmente paga a título de imposto, para efeito de lançamento de ofício ou de recolhimento espontâneo. Artigo 25. Na hipótese de sobrepartilha, inciso 1, será observado o tratamento tributário previsto na legislação vigente à época da abertura da sucessão. Inciso 2, não será renovado o prazo para pagamento do imposto. Inciso 3, o imposto será recalculado sobre a totalidade dos bens e direitos apurados, dele deduzida a importância originalmente paga a título de imposto, observado, quanto a desconto usufruído, o disposto nos incisos 1 e 2 do parágrafo 4º do artigo 23. Artigo 25-A. O desconto eventualmente concedido em relação aos bens e direitos que constaram na certidão de pagamento do ITCD original, será mantido na hipótese de declaração posterior de novos bens por meio de sobrepartilha ou de declaração retificadora, observado o disposto nos incisos 1 e 2 do parágrafo 4º do artigo 23. Capítulo 8º. Do pagamento do imposto. Seção 1. Do prazo, da forma e do local de pagamento. Artigo 26. O ITCD será pago. Inciso 1. Na transmissão causa-mortis, no prazo de 180 dias, contados da data da abertura da sucessão. Inciso 2. Na substituição de fideicomisso, no prazo de até 15 dias contados do fato ou do ato jurídico determinante da substituição e a linha A. Antes da lavratura, se por escritura pública. A linha B. Antes do cancelamento da averbação no ofício ou órgão competente nos demais casos. Inciso 3. Na dissolução da sociedade conjugal, sobre o valor que exceder a meação, transmitido de forma gratuita, no prazo de 30 dias contados da data em que transitar em julgado a sentença. Inciso 4. Na partilha de bens e direitos, na dissolução de união estável, sobre o valor que exceder a meação, transmitido de forma gratuita, no prazo de até 15 dias contados da data da assinatura do instrumento próprio ou do trânsito em julgado da sentença, ou antes da lavratura da escritura pública. Inciso 5. Na doação de bem, título ou crédito que se formalizar por escritura pública, antes de sua lavratura. Inciso 6. Na doação de bem, título ou crédito que se formalizar por escrito particular, no prazo de até 15 dias contados da data da assinatura. Inciso 7. Na cessão de direitos hereditários de forma gratuita. A linha A. Antes da lavratura da escritura pública, se tiver por objeto bem, título ou crédito determinados. A linha B. No prazo previsto no inciso 1, quando a cessão se formalizar nos autos do inventário, mediante termo de desistência ou de renúncia com determinação de beneficiário. Inciso 8. Nas transmissões por doação de bem, título ou crédito não referidas nos incisos anteriores, no prazo de até 15 dias contados da ocorrência do fato jurídico tributário.
Parágrafo 1º. O ITCD será pago antes da lavratura da escritura pública e antes do registro de qualquer instrumento. Parágrafo 2º. A alienação de bem, título ou crédito no curso do processo de inventário, mediante autorização judicial, não altera o prazo para pagamento do imposto devido pela transmissão decorrente do óbito. Parágrafo 3º. Na hipótese de bem imóvel cujo inventário ou arrolamento se processar fora do Estado, a carta precatória não poderá ser devolvida sem a prova de quitação do imposto devido, devendo estar acompanhada da declaração de bens e direitos a que se refere o artigo 31, contendo a respectiva certidão de pagamento ou desoneração do ITCD. Parágrafo 4º. Para fins do disposto no inciso 8º do caput, a doação consignada em documento destinado ao fisco, sem a indicação da data da ocorrência do fato jurídico tributário, presume-se realizada em 31 de dezembro do exercício a que se referir, salvo prova da data da doação pelo sujeito passivo. Artigo 27. Os prazos previstos neste regulamento, para o efeito de cumprimento das obrigações do herdeiro reconhecido mediante sentença judicial, começam a ser contados a partir da data do seu trânsito em julgado. Artigo 28. Os prazos para pagamento do imposto vencem em dia de expediente normal das agências bancárias autorizadas. Artigo 29. O ITCD será recolhido em estabelecimento bancário autorizado a receber o tributo, mediante documento de arrecadação instituído em resolução da Secretaria de Estado de Fazenda. Seção 2. Do parcelamento. Artigo 30. O ITCD vencido poderá ser pago de forma parcelada, desde que oferecida garantia hipotecária ou fiança bancária, observadas as demais condições, critérios e prazos estabelecidos em resolução da Secretaria de Estado de Fazenda. Parágrafo 1º. O parcelamento não gera direito adquirido para o contribuinte. Parágrafo 2º. O requerimento de parcelamento de ITCD constitui-se em confissão do débito. Parágrafo 3º. O parcelamento do débito, estando o contribuinte em dia com os pagamentos devidos, não impede a expedição de certidão de pagamento ou desoneração do ITCD. Parágrafo 4º. Excepcionalmente poderá ser dispensada a exigência de garantia hipotecária ou fiança bancária, nos termos da resolução de que trata o caput deste artigo. Capítulo 9. Dos deveres do contribuinte e do responsável. Artigo 31. O contribuinte deverá entregar até o vencimento do prazo para pagamento do imposto, declaração de bens e direitos, por meio do Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual, SIARE, disponibilizado no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda na internet, no endereço www.fazenda.mg.gov.br, contendo a totalidade dos bens e direitos transmitidos, atribuindo individualmente os respectivos valores, com cópias dos seguintes documentos digitalizados. Inciso 1. Revogado. Inciso 2. Documento que identifique o bem e permita a verificação do seu valor, observado o seguinte. Alínea A. Se imóvel urbano, cópia do último lançamento do IPTU ou, na sua falta, documento emitido pela Prefeitura em que constem os dados do imóvel, inclusive o valor para efeito de tributação municipal. Alínea B. Se imóvel rural, cópia do último lançamento do ITR. Alínea C. Se ação, cota, participação ou qualquer título representativo do capital de sociedade não negociados em bolsa de valores, cópia do balanço patrimonial, dos atos constitutivos da sociedade atualizado até a data da ocorrência do fato gerador e da respectiva declaração do imposto de renda, da pessoa jurídica entregue à Secretaria da Receita Federal, relativos ao período de apuração mais próximo da data de transmissão. Alínea D. Se ação negociada em bolsa de valores, cópia do extrato que indique a quantidade e valor das ações na data do fato gerador, ou na data imediatamente anterior, se não tiver ocorrido pregão ou se as ações não tiverem sido negociadas na data do fato gerador, retroagindo-se se for o caso, até 180 dias. Alínea E. Se valor depositado em instituição financeira, inclusive saldo de conta corrente, poupança e aplicação financeira, extrato emitido pela instituição constando os valores disponíveis na data do fato gerador. Alínea F. Relativamente aos demais bens, preferencialmente.
Item 1. Se veículos sujeitos a registro e licenciamento, o respectivo certificado de registro de veículo, CRV. Item 2. Se aeronave ou embarcação, o documento de inscrição ou certificado de registro no órgão competente. Item 3. Se joia, obra de arte, raridade ou antiguidade, cópia do documento de aquisição, de catálogo em que foram expostas ou laudo de avaliação se houver. A linha G. Se plano de previdência privada e seguro de pessoas nas modalidades de plano gerador de benefício livre, PGBL, vida gerador de benefício livre, VGBL, ou outra semelhante, cópia do respectivo contrato. Inciso 3. Comprovante do pagamento do ITCD. Inciso 4. Revogado. Inciso 5. Na hipótese de enquadramento na não incidência prevista nos incisos 2 a 6 do caput do artigo 4º, comprovação do atendimento das condições previstas no parágrafo único do mesmo artigo, apresentando, para efeito de atendimento ao disposto no inciso 1 do mencionado parágrafo, a linha A. Livros diário e razão. A linha B. Balanço patrimonial mais próximo da data de transmissão, se houver. A linha C. Declaração do imposto de renda entregue à Secretaria da Receita Federal, relativa ao período de apuração mais próximo da data de transmissão. Inciso 6. Revogado. Inciso 7. Na hipótese de enquadramento no item 1, da alínea B do inciso 2 do caput do artigo 6º. A linha A. Fotocópia da lei autorizativa da doação. A linha B. Certidão do poder público, indicando. Item 1. Relativamente ao imóvel doado. Características: localização, área, logradouro, número de matrícula com identificação do respectivo cartório de registro. Item 2. Nome, número e tipo do documento oficial de identidade, número da inscrição no cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda, CPF, e endereço completo do donatário. Item 3. Que o donatário preencha as condições do programa habitacional destinado a pessoas de baixa renda. A linha C. Cópia do programa, a critério da repartição fazendária. Inciso 8. Na hipótese de enquadramento no item 2 da linha B do inciso 2 do caput do artigo 6º. A linha A. Os documentos previstos na linha A e nos itens 1 e 2 da linha B do inciso anterior. A linha B. Certidão do poder público indicando que a doação decorre da decretação do estado de calamidade pública. A linha C. Decreto estadual homologatório do estado de calamidade pública. Inciso 9. Revogado. Inciso 10. Cópia do documento oficial de identidade e do CPF, a critério da repartição fazendária. Inciso 11. Revogado. Inciso 12. Revogado. Inciso 13. Na hipótese de enquadramento no item 3 da linha B do inciso 2 do caput do artigo 6º. A linha A. Fotocópia da lei autorizativa da doação. A linha B. Certidão do poder público, indicando, relativamente ao imóvel doado, características, localização, área, logradouro, número de matrícula com identificação do respectivo cartório de registro. Inciso 14. Provas inequívocas da origem, autenticidade e preexistência à morte das dívidas declaradas, tais como contrato com firma reconhecida, documento fiscal, certidão de débito tributário ou documento equivalente. Inciso 15. Revogado. Inciso 16. Na hipótese de enquadramento na alínea D do inciso 2º do caput do artigo 6º. A linha A. Em se tratando de imóvel doado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig. Item 1. Certidão atualizada de inteiro teor do imóvel objeto da doação, fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis. Item 2. Ata da Assembleia Geral Deliberativa da Doação, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, JUSENG. A linha B. Em se tratando de imóvel recebido em doação pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig. Item 1. Certidão atualizada de inteiro teor do imóvel objeto da doação, fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis. Item 2. Fotocópia da lei autorizativa da doação. Inciso 17. Na hipótese de enquadramento na alínea E do inciso 2º do caput do artigo 6º. A linha A. Certidão atualizada de inteiro teor do imóvel objeto da doação, fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis. A linha B. Fotocópia da lei autorizativa da doação.
Parágrafo 1º. A declaração a que se refere o caput será atribuída à Administração Fazendária, AF, observada a seguinte ordem. Inciso 1. A AF correspondente ao município, neste estado, onde: a linha A. Se processar o inventário, o arrolamento, ou a partilha de bens da sociedade conjugal ou da união estável. A linha B. For lavrada a escritura relativa à partilha de bens decorrente de transmissão causa-mortes ou de dissolução de sociedade conjugal. Inciso 2. A AF correspondente ao município, neste estado, onde estiver situado um dos imóveis transmitidos. Inciso 3. No caso de a transmissão se referir a bens móveis, inclusive semoventes, direitos, títulos e créditos. A linha A AF do domicílio do doador, quando este for domiciliado no estado. A linha B. A AF do domicílio do donatário, quando este for domiciliado no estado e o doador não tiver residência ou domicílio no país. A linha C. A AF do domicílio do sucessor ou beneficiário, quando este for domiciliado no estado e o inventário se processar no exterior. Parágrafo 2º. É facultado ao fisco. Inciso 1. Exigir outros documentos além dos mencionados no caput deste artigo, inclusive balanço de determinação, no caso de transmissão de ação, cota ou participação de sociedade dispensada de balanço patrimonial segundo as regras da Secretaria da Receita Federal. Inciso 2. Determinar diligência para fins de esclarecimento de quaisquer aspectos relativos ao fato gerador do imposto. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. Revogado. Parágrafo 5º. Revogado. Parágrafo 6º. O contribuinte acompanhará o andamento do processo administrativo correspondente à declaração de bens e direitos por meio da caixa postal vinculada ao CIARE, observado o seguinte. Inciso 1. A autoria e a integridade de documentos em forma eletrônica serão comprovadas com a identificação por meio de nome de usuário e de senha. Inciso 2. As intimações serão realizadas por meio da caixa postal e consideram-se feitas no dia em que o intimado acessar eletronicamente o seu teor. Inciso 3. O acesso eletrônico a que se refere o inciso 2 deverá ser feito em até 10 dias corridos contados do envio da intimação no CIARE, sob pena de considerar-se a intimação realizada na data do término desse prazo. Inciso 4. As intimações feitas na forma deste parágrafo serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Inciso 5. A certidão de pagamento ou desoneração do ITCD será disponibilizada por meio do CIARE, mediante identificação do nome de usuário e da senha. Inciso 6. O horário para a transmissão de documento encerra-se às 24 horas do último dia do prazo estabelecido, considerado o horário de Brasília. Inciso 7. Caso o CIARE, por motivo técnico de responsabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda, apresente indisponibilidade para a entrega de documento no último dia do prazo, este será prorrogado para até as 24 horas do primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. Parágrafo 7º. Apresentada a declaração a que se refere o caput deste artigo, e recolhido o ITCD, ainda que intempestivamente, o pagamento ficará sujeito à homologação pela autoridade fiscal no prazo de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao da entrega da declaração. Parágrafo 8º. Expirado o prazo a que se refere o parágrafo 7º sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se extinto o crédito tributário, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Parágrafo 9º. Na hipótese de partilha de bens da sociedade conjugal efetivada sob os regimes de comunhão parcial ou universal, a declaração a que se refere o caput deverá indicar todos os bens comuns e os bens particulares utilizados para a verificação do excedente de meação. Parágrafo 10. Do imposto calculado sobre o valor da totalidade dos bens e direitos, será abatido o montante recolhido em decorrência do artigo 35-A. Artigo 32. O contribuinte conservará em seu poder para exibição ao fisco os documentos mencionados nos incisos do artigo anterior, observados os prazos decadencial e prescricional. Artigo 33. A pessoa a quem caiba a responsabilidade pelo registro do ato que resulte em transmissão de bem móvel ou imóvel e respectivos direitos e ações, inclusive o tabelião, o oficial de registro e o escrivão, bem como a autoridade judicial e o serventuário da Justiça, relativamente aos atos por eles ou perante eles praticados,
exigirão a apresentação da declaração de bens e direitos a que se refere o artigo 31, contendo a respectiva certidão de pagamento ou desoneração do ITCD. Parágrafo único. A declaração de bens e direitos a que se refere o caput deste artigo não dispensa a apresentação da certidão de débitos tributários negativa, em nome do transmitente, a que se refere o inciso 6 do artigo 219 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais. Artigo 34. Serão informados à Secretaria de Estado de Fazenda, até o dia 10 de cada mês, os seguintes atos realizados no mês anterior. Inciso 1. Pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, JUSENG. A linha A. Doação de cotas de sociedade, inclusive a título de cessão de direitos hereditários. A linha B. Transferência de cotas de sociedade para cônjuge, ascendente ou descendente. A linha C. Dissolução de sociedade ou alteração de contrato social em virtude do falecimento de sócio. Inciso 2. Pelos titulares do tabelionato de notas, do registro de títulos e documentos, do registro civil das pessoas jurídicas, do registro de imóveis e do registro civil das pessoas naturais. A linha A. Escritura, registro ou averbação de. Item 1. Transmissão onerosa, inclusive a título de cessão de direitos hereditários. Subitem 1.1. Em favor de pessoa absoluta ou relativamente incapaz. Subitem 1.2. Para cônjuge, ascendente ou descendente. Subitem 1.3. De nua propriedade e de usufruto. Item 2. Transmissão não onerosa de bens e direitos, inclusive no caso de carta de adjudicação ou de formal de partilha. Item 3. Instituição e extinção de usufruto. Item 4. Instituição e substituição de fideicomisso. Item 5. Dação em pagamento. A linha B. Alteração de contrato social, inclusive a título de cessão de direitos hereditário, em virtude de. Item 1. Doação de cotas de sociedade. Item 2. Transferência de cotas de sociedade para cônjuge, ascendente ou descendente. A linha C. Dissolução de sociedade ou alteração de quadro social em virtude do falecimento de sócio. A linha D. Atestado de óbito. Parágrafo único. As informações a que se refere o caput deste artigo deverão ser remetidas em arquivo eletrônico, na forma definida em resolução da Secretaria de Estado de Fazenda, que disporá também sobre a entrega das informações em meio diverso. Artigo 35. Os serventuários mencionados no inciso 2 do caput do artigo 34 ficam obrigados a exibir a fiscalização fazendária, livros, registros, fichas e outros documentos que estiverem em seu poder, entregando-lhes se solicitadas, fotocópias ou certidões de inteiro teor, independentemente do pagamento de emolumentos. Artigo 35-A. As entidades de previdência complementar, abertas e fechadas, as seguradoras e as instituições financeiras são responsáveis pela retenção e pelo recolhimento do ITCD devido a este Estado, na hipótese de transmissão causa-mortes ou doação de bem ou direito sob sua administração ou custódia, inclusive aquele relativo aos planos de previdência privada e seguro de pessoas nas modalidades de Plano Gerador de Benefício Livre, PGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, VGBL, ou assemelhado. Parágrafo 1º. As responsáveis tributárias a que se refere o caput, relativamente à totalidade de avisos ou comunicações de óbitos ou doações que a elas forem feitos, deverão até o dia 20 do mês subsequente entregar a declaração de responsável tributário, DRT, por meio do CIARE. Observado o seguinte. Inciso 1. Considera-se aviso ou comunicação qualquer meio que importe na ciência da ocorrência do fato gerador do ITCD pelas responsáveis tributárias, inclusive quando promovida pelo fisco. Inciso 2. A DRT deverá ser entregue ainda que não haja aviso ou comunicação de óbitos ou doações em determinado mês, hipótese em que a responsável tributária fará constar a expressão: não houve aviso ou comunicação de ocorrência de fato gerador do ITCD neste mês, indicando o mês e o ano a que se refere. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. As responsáveis tributárias deverão efetuar a retenção e o recolhimento do ITCD relativamente aos fatos geradores declarados nas DRTs,
até o dia 20 do mês subsequente ao da ciência dos avisos ou comunicações de óbitos ou doações, por meio de DAI gerado pelo CIARE após o preenchimento da DRT. Parágrafo 5º. Na hipótese de as responsáveis tributárias efetuarem a retenção e o recolhimento em data posterior ao vencimento do ITCD, deverão ser acrescidos juros e multas moratórios. Parágrafo 6º. Revogado. Parágrafo 7º. As responsáveis tributárias prestarão outras informações ao fisco, conforme requisitado mediante intimação do auditor fiscal da Receita Estadual. Parágrafo 8º. A responsabilidade pelo cumprimento total ou parcial da obrigação tributária principal fica atribuída ao contribuinte originário em caráter supletivo à responsável tributária. Capítulo 10. Das penalidades. Artigo 36. A falta de pagamento do ITCD ou seu pagamento a menor ou intempestivo acarretará a aplicação de multa, calculada sobre o valor do imposto devido, nos seguintes termos. Inciso 1. Havendo espontaneidade no pagamento do principal e acessórios, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo, será cobrada multa de mora no valor de: alínea A, 0,15% do valor do imposto, por dia de atraso, até o 30º dia. Alínea B, 9% do valor do imposto, do 31º ao 60º dia de atraso. Alínea C, 12% do valor do imposto, após o 60º dia de atraso. Inciso 2. Havendo ação fiscal, será cobrada multa de revalidação de 50% do valor do imposto, observadas as seguintes reduções. Alínea A, a 40% do valor da multa, quando o pagamento ocorrer no prazo de 10 dias contados do recebimento do auto de infração. Alínea B, a 50% do valor da multa, quando o pagamento ocorrer após o prazo previsto na alínea A deste inciso e até 30 dias contados do recebimento do auto de infração. Alínea C, 60% do valor da multa, quando o pagamento ocorrer após o prazo previsto na alínea B deste inciso e antes de sua inscrição em dívida ativa. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no inciso 1 do caput deste artigo, ocorrendo o pagamento espontâneo somente do imposto, a multa será exigida em dobro quando houver ação fiscal. Parágrafo 2º. Na hipótese de pagamento parcelado, a multa será: inciso 1, de 18% do valor do imposto, no caso de pagamento espontâneo. Inciso 2, de 50% do valor do imposto, no caso de ação fiscal, reduzida aos percentuais previstos nas alíneas do inciso 2 do caput deste artigo, de acordo com a data de pagamento da entrada prévia. Parágrafo 3º. Ocorrendo a perda do parcelamento, as multas terão os valores restabelecidos aos seus percentuais máximos. Parágrafo 4º. Revogado. Artigo 37. Sem prejuízo da cobrança do imposto e seus acréscimos legais, as multas por descumprimento das obrigações acessórias são: inciso 1, na transmissão causa-mortis e na doação, por sonegar bens ou direitos, omitir ou falsear informações na declaração a que se refere o artigo 31 ou deixar de entregá-la, 20% do imposto devido. Inciso 2, revogado. Inciso 3, na doação, por atribuir em documento particular ou público valor inferior ao praticado no mercado, 100% do valor correspondente à diferença entre o valor total do imposto devido e o que tiver sido efetivamente recolhido. Parágrafo 1º. A penalidade prevista no inciso 1 do caput deste artigo não se aplica ao bem objeto de sobrepartilha declarado ao fisco antes da ação fiscal. Parágrafo 2º. Para os efeitos deste artigo considera-se valor total do imposto devido calculado sobre a totalidade dos bens e direitos declarados ou apurados pelo fisco. Artigo 37-A. Sujeita-se a multa de 100% do valor do imposto devido, quem utilizar ou propiciar a utilização de documento relativo a recolhimento do ITCD com autenticação falsa. Artigo 37-B. A entidade de previdência complementar, a seguradora ou a instituição financeira que descumprir a obrigação prevista no artigo 35-A deste regulamento sujeita-se à multa de: inciso 1, 5.000 fengs por plano de previdência privada ou seguro, na hipótese de omissão em documento entregue ao fisco. Inciso 2, 50.000 fengs, na hipótese de não cumprimento da entrega de informações. Capítulo 11. Dos juros de mora.
Artigo 38. A falta de pagamento ou pagamento a menor ou intempestivo do ITCD, bem como de multa, acarretará a cobrança de juros de mora, calculados do dia em que o débito deveria ter sido pago até o dia anterior ao de seu efetivo pagamento, com base no critério adotado para a cobrança dos créditos tributários federais. Capítulo 12. Da certidão de pagamento ou desoneração do ITCD. Artigo 39. A certidão de pagamento ou desoneração do ITCD será expedida pela repartição fazendária na declaração de bens e direitos a que se refere o artigo 31, após a ocorrência. Inciso 1. Do pagamento do imposto, acréscimos legais e penalidades, se for o caso. Inciso 2. Do enquadramento nas hipóteses de não incidência ou isenção do imposto, observado o disposto no artigo 7º. Parágrafo 1º. A certidão de pagamento ou desoneração do ITCD deverá indicar expressamente os bens oferecidos à tributação. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. A certidão a que se refere o caput não constitui procedimento de homologação do lançamento, que se realizará nos termos do artigo 41-A. Parágrafo 5º. A certidão de que trata o caput poderá ser expedida também na hipótese de decadência do crédito tributário. Artigo 40. A certidão de pagamento ou desoneração do ITCD não impede o lançamento de ofício em virtude de irregularidade constatada posteriormente. Capítulo 13. Do lançamento e da fiscalização. Artigo 41. São indispensáveis ao lançamento do ITCD: inciso 1. A entrega da declaração de que trata o artigo 31, ainda que intempestivamente. Inciso 2. O conhecimento pela autoridade administrativa das informações relativas à caracterização do fato gerador do imposto, necessárias à lavratura do ato administrativo, inclusive no curso de processo judicial. Parágrafo único. Revogado. Artigo 41-A. A homologação do lançamento do ITCD será efetivada pela autoridade fiscal no prazo previsto no parágrafo 7º do artigo 31. Artigo 42. O auto de infração relativo ao ITCD, penalidades e demais acréscimos legais observará a tramitação e os procedimentos previstos no Regulamento do Processo e dos Procedimentos Tributários Administrativos, RPTA, estabelecido pelo Decreto nº 44.747. De 3 de março de 2008, naquilo em que for aplicável. Artigo 43. O servidor fazendário que tomar ciência do não pagamento, do pagamento a menor do ITCD ou da ocorrência de infração à legislação do imposto, deverá, sob pena de sujeitar-se a processo administrativo, civil e criminal por sonegação da informação. Inciso 1. Lavrar o auto de infração, quando competente para o lançamento. Inciso 2. Comunicar o fato à autoridade competente no prazo de 24 horas nos demais casos. Artigo 44. Será franqueado aos fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda o acesso aos processos judiciais que envolvam a transmissão ou partilha de bens. Parágrafo único. Nos processos submetidos a segredo de justiça, o servidor fiscal poderá requerer ao juiz certidão contendo a discriminação dos bens, seus valores individuais e o detalhamento da partilha. Capítulo 14. Das disposições finais e transitórias. Artigo 45. O desconto previsto no artigo 23 aplica-se somente à transmissão causa-mortes cujo óbito vier a ocorrer após a publicação deste regulamento. Artigo 46. Além dos casos expressamente indicados, fica a Secretaria de Estado de Fazenda autorizada a disciplinar quaisquer outros assuntos tratados neste regulamento. Artigo 47. Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 48. Fica revogado o Decreto nº 38.639 de 4 de fevereiro de 1997. Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de março de 2005. Signatários: Aécio Neves, Danilo de Castro, Antônio Augusto Júnior Anastasia, Fuad Noma.